Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo para Timóteo, né? Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, ou em outras traduções, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos lá, assim mesmo. Bom, preparado. O que você nota? Escute, presta atenção. Eu não sei se você tem esse entendimento, porque você talvez não esteja tão por dentro quanto eu, quanto o meu ministério, que exatamente cuida dessa parte. Não sei se você entende a corrupção que está o evangelho hoje, né? Eu não sei se você entende o que está acontecendo com a igreja, com a cristandade, o mundanismo dentro da igreja, a inversão de valores, etc, etc. Essa corrupção da cristandade é fruto do quê? A igreja nada mais é produto do seu altar, produto da sua liderança. Se a igreja é uma igreja carnal, você pode ter certeza que a liderança é carnal. Se a igreja é uma igreja imatura, vulnerável, fraca, pode ter certeza que a liderança é vulnerável e é fraca. Se a igreja é materialista, soberba, arrogante, enfim, nada mais é o reflexo da sua liderança. Então o que a gente nota? Todo esse declínio da cristandade é fruto de uma liderança despreparada. Hoje não há o menor quesito para se ser obreiro na casa do Senhor. Hoje devido à urgência de se abrir trabalhos, e principalmente dessas igrejas que trabalham em redes, e elas querem se manifestar em todo o território nacional, e querem plantar igrejas rápido, parece que é uma concorrência. Elas então, nessa sangria, nesse desejo de abrir igrejas, elas vão mandar obreiros, pastores, casais despreparados. Então, por eles estarem despreparados, vão ter uma igreja despreparada, fraca, porque a pessoa que está à frente desse trabalho não está apta para estar lá, não foi aprovada, não é capaz de estar lá. E Paulo, sabendo disso, escreveu: procura apresentar-te aprovado, procura estar sempre apto, sempre juntando condições necessárias para servir, procura ser aprovado. Então você precisa entender isso, a importância que o ministério tem. Eu vou pedir para você abrir rapidamente comigo em Levítico 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ok, agora abra comigo em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel é o último profeta maior. Ezequiel 3. Vamos aprender bem essa tarde. Ezequiel 3. Versículo 18. Ezequiel 3, 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Até aí. Bom, antes de iniciarmos a parte mais importante, presta muita atenção, por que eu abri esses dois capítulos. Todos vocês, jovens, não obreiros, obreiros, pastores, a todos nós, isso é muito importante. Se você não tiver conhecimento disso que eu vou falar, é melhor você deixar o seu ministério, e é melhor você nem se atrever a sonhar em ser um obreiro, porque nós precisamos nós estamos chegando num ponto que a igreja precisa parar de brincar com o altar, antes que Deus perca a paciência e fulmine
a todos nós. E agora eu não estou brincando. Nós precisamos entender o que é ser um sacerdote e um ministro. Nós precisamos entender e parar com esse oba-oba. Parar de humanizar a Deus. Quando ele diz assim: não usareis o nome do teu Deus em vão. É exatamente o que nós estamos fazendo. E usar o nome de Deus em vão não é fazer uma piada com o nome de Deus. É muito pobre essa interpretação. Usar o nome de Deus em vão é envolver Deus nas nossas ações carnais, projetos carnais, no nosso humanismo. Queremos submeter a Deus a nossa condição de pensar, de agir, de viver. Não, meu irmão. O relacionamento de Deus e o homem é um só. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Foi assim que ele se dirigiu a Moisés. Moisés não conseguiu, não se atreveu a olhar para Deus, temia olhar para o Senhor. Não é isso que nós estamos fazendo, não. É temor e tremor. A Bíblia diz que tem demônios que têm postura diante de Deus melhor do que nós, porque os demônios creem que há um Deus só, e temem e tremem. E tem cristão que não teme nem treme diante de Deus. Você tem que entender isso aqui, porque no final das contas, nós não vamos parar num julgamento de galardão, tá? Ai, vamos ver o que vai ser meu galardão. Talvez o seu julgamento seja o da condenação. Profetizei em teu nome, fiz milagres em teu nome, abri comunidades em teu nome, fiz congressos em teu nome, curei em teu nome, cantei em teu nome, gravei CD em teu nome, fiz de torto a direito com teu nome. Você fez, mas eu não te conheço. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não pense que esse dia não chegará. E a Bíblia diz que sobre os falsos profetas e os líderes de Israel, eu e os outros, haverá maior rigor para nós. Haverá maior condenação se brincarmos com o Senhor. Então, meu filho, eu acho que você deveria pensar bastante antes de integrar no ministério. Você já viu a responsabilidade de você assumir a vice-presidência de uma Vale do Rio Doce, de uma Coca-Cola, de uma Tramontina, de uma Philips? Se assumisse a presidência ou a vice de uma reitoria, de uma grande universidade, seria uma tremenda responsabilidade. Mas nenhuma responsabilidade compare-se à responsabilidade do sacerdócio cristão. Porque enquanto todos esses cargos de altíssima importância lidam com algo terreno, você, simples obreiro, está lidando com almas eternas, que não têm preço, que não se limitam a este século. E Deus vai pedir a conta de cada uma delas a você no dia do juízo. Por isso eu li essas duas coisas. Por que eu tenho que saber isso antes de saber sobre o ser obreiro? Porque o obreiro tem que saber que ele lida com duas coisas, para ele ter temor. Primeiro, a Deus. Segundo, as almas. Primeiro, a Deus. Nadab e Abiú eram dois obreiros, eram dois sacerdotes. E a Bíblia diz que eles foram exercer o ofício deles sem condição. A Bíblia não diz, é engraçado que essa característica de Deus ninguém prega, a ira de Deus, o juízo de Deus. Sabe o que Deus os fez? Não os colocou de lado, não deu uma penitência a eles, os matou. Fogo estranho, matou Nadab e Abiú, os filhos de Arão, da tribo de Levi. É assim que Deus enxerga um obreiro despreparado. Então por que Deus não me matou ainda? Está morto espiritualmente, faz tempo. Então primeiro eu tenho que entender que o ministério, em primeira instância, em primeiro lugar, ele é para Deus. Ele não é feito para o homem, nem para uma instituição física,
civil, filantrópica. É feito para o céu, é feito para o eterno, é feito para aquele que escreveu as leis em rochas, é feito para aquele que criou os céus e a terra com o sopro da sua boca, é feito com aquele que é alicerçado em juízo e justiça, é a base do seu trono, o Salmo descreve. É aquele que está num trono de glória. Define para mim a natureza do que é glória. Traz uma definição para mim do que é glória. Deus é um Deus feito de glória, não há definição. Deus é santo, significa ímpar, separado, justo, totalmente envolvido em outra esfera, infinitamente superior à sua. Então, em primeiro lugar, o ministério é exercido a Deus. Deus, o Todo-Poderoso. O ministério não é feito para nós, igreja não é aberta para nós, o título não é para nós, não tem nada do homem quando diz respeito ao ministério, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, é para ele, não é para mim, não é para você. O púlpito não é uma vitrine, não é uma exibição do seu talento vocal, musical, teológico, escatológico. O púlpito é nada mais do que a referência de um altar, e você simplesmente é o sacrifício depositado nesse altar. Eu tenho que ter esse entendimento. Então é para ele. E quando eu sei que é para ele, já que eu exerço as minhas funções seculares com tamanha destreza, temor, pudor, reverência, que são feitas a homens, quanto mais exercer algo que é feito a Deus. Quando você se dirige a uma autoridade em Brasília, você não vai com qualquer roupa, senão você não é atendido. Você não usa qualquer vocabulário, senão você não é ouvido. Você não se pronuncia de qualquer maneira a uma autoridade, senão você imediatamente é despachado. Agora, por que com Deus você coloca qualquer roupa carnal, imunda? Por que com Deus você usa qualquer termo, ou não tem uma reverência para dirigir a palavra a ele? Daniel, quando dirigia a palavra, sabe o que ele dizia? A ti pertence a justiça, a nós a confusão de rosto. Não conseguia olhar para o céu. Agora você, obreiro, pastor, diácono, ou aquele que quer exercer o cargo, se não tem essa visão de Deus, não o sirva, não o sirva. Procure algo secular para fazer, contribui com a sociedade, com o governo, com a cidadania, mas com o céu não vai ter contribuição da sua parte. Moisés chegou lá escolhido, um homem que Deus tratava face a face. Você não está entendendo. Tira a sandália, você é uma criatura pecaminosa. Por mais que eu abunde em graça e misericórdia, você continua sendo o que é. Então essa é a relação. Então esses louvores falam, olha para mim, beija, me abraça. Isso é carnal, isso é antibíblico, antiteológico. Isso não existe. Isso não existe em hipótese alguma, jamais vai existir e não há como refutar. Deus não olha para ninguém como olha para uma mulher, olha para mim, me beija, isso não existe. Me abraça, quero sentir seu cheiro, colocar seus sapatos. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Moisés não colocou os sapatos dele, não beijou ele. Que conversa é essa? Então essa é a visão de um Deus terrível. Por que eu vou dizer do terrível? Porque o de graça e misericórdia você está cansado de ouvir. Deus é amor em 1 João. Só que em Salmo 7, você já leu que Deus é um Deus que se ira todos os dias? Você já leu no Salmo 7 que ele já desembanhou sua espada e se o ímpio não se converter, ele vai matá-lo? Você já ouviu dizer que quem manda para o inferno não é Satanás? Não temeis quem mata o corpo, antes vou dizer a quem devais temer, temei antes aquele que tem poder de fazer a alma perecer no inferno. É Deus que envia ao inferno. Você acha que o diabo vai mandar no inferno? Você acha que o diabo tem alguma coisa? O inferno foi criado para ele, para o suplício e a ira ser lançada sobre ele. Então o diabo está no mesmo âmbito dos sofredores. Sabe por que o inferno é terrível? Porque a ira do cordeiro será despejada nele. Apocalipse 14 diz que o inferno é terrível porque o cordeiro estará lá. Já parou para pensar?
É a ira de Deus que vai ser despejada, não é Satanás. Então Deus se ira. Deus ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado e odeia o pecador também, porque Ele mata o pecador. Cuidado com isso. Isso aí é interpretação neopentecostal, contemporânea, triunfalista. Nós devemos entender a mente de Deus. Nós estamos no tempo da graça, Deus não age daquele jeito mais, porque lá em Números, com a murmuração do povo, o que Deus fez? Abriu a terra e engoliu 250 israelitas vivos, Datã, Corá e Abirão, mandou. Deus matou com um anjo só 180 mil dos exércitos da Síria. Deus aterrorizava. O Deus da graça não faz isso. Ele não faz não. O Deus da graça, eu vou te dizer que ele é pior do que o da lei. Porque o Deus da lei fala que se você adulterasse, morria a pedrada. Olha que Deus terrível. Agora o Deus da graça diz que se você só olhar, já adulterou. Qual que é pior? O outro para morrer tinha que pegar na cama. Não, o da graça, só olhar. E aí? O da lei diz que se você matasse, teria que morrer, olho por olho, dente por dente. O da graça não, diz que se você aborrecer um irmão, já é homicida. Qual que é pior? Então acho que você não entendeu sobre o Deus da graça e o Deus da lei. Porque se você tem uma barreira com um irmão que está aqui, você é homicida. E sabemos que nem homicida tem parte nele, a vida eterna. Esse é o Deus a qual você vai servir se você se integrar ao ministério, ou é o Deus que você está servindo? Cuidado. Segundo, se eu dizer ao pecador que ele vai morrer, suas ovelhas, seus liderados, que você cuida, há uma congregação, uma rede, ímpios, pessoas, e tu sabendo disso não adverte, ele morrerá pelo pecado dele, mas o sangue dele, da tua mão requererei. O que eu aprendo aqui, antes de ser um obreiro? Primeiro, temor a um Deus terrível, de amor, sim, de misericórdia e graça, sim, mas de justiça e juízo. Segundo, eu estou trabalhando, não é com porcos, galinhas, automóveis, televisores, terrenos, condomínios, eu estou trabalhando com criaturas eternas. Você já parou para pensar que você é um ser eterno? Você já parou para pensar que as pessoas que estão passando ali na rua, que eu vi agora, são eternas? Que os africanos são eternos, indianos são eternos, que todo ser desde Adão é eterno? O que significa? Você só tem um corpo mortal, a sua alma jamais se desfará, é eterna, e as pessoas às quais você vai lidar são eternas, ok? Então quando você canta para almas eternas, prega para almas eternas, aconselha, discipula, visita, evangeliza, faz qualquer coisa, toca o instrumento, almas eternas, e dependendo do seu descuido com as tais, você não vai perder elas por um acidente de trânsito, por um infarto ou um derrame, você perderá-las para o inferno, e elas estarão por culpa sua, não por 1 milhão de anos, não por 10 milhões, não por 100 milhões, não por 1 bilhão de anos, nem 1 trilhão, nem 1 zilhão, elas estarão para toda a eternidade, e o sangue delas cobrarei da sua mão. Então é muito sério o ministério, são almas eternas que nunca se desfarão. Então olha o cuidado que eu devo ter antes de exercer, ou se eu estou exercendo um ministério. Quantas que já passaram na nossa mão e já morreram? Quantas que já morreram sem Cristo? Quantas que se perderam por negligência, omissão, incompetência e responsabilidade nossa, e se morrerem nesse instante que estão lá servindo ao mundo e ao inferno, nós seremos os culpados.
achando que é brincadeira? Deixa, vai assistir a televisão. Fica influenciado pelos programas evangélicos brasileiros. Fica influenciado. Você acha que aquilo é evangelho? Você acha que aquilo é método de ministrar louvor? Método de compor um louvor? Método de ser um instrumentista, um pastor? Uma campanha, uma cruzada é daquele jeito? Aquilo está ligado a marketing, merchandising, política, parlamento, maçonaria, popularidade, ramificação da placa. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, você não tem ideia, esses líderes, o que será o trono do julgamento para esses homens? Você não tem ideia. Deixa eu dizer algo aqui, está tenso, né? Tá forte, mas é para ser assim. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você acha que o julgamento de Adolf Hitler vai ser feio? Adolf Hitler foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Mussolini, Stalin, Marx, Lenin, Joseph Mengele. Você acha que vão ser responsáveis? São os maiores assassinos que essa terra já teve. São as pessoas da pior espécie. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O julgamento deles não vai ser tão árduo como o julgamento dos falsos líderes. Por quê? Porque esses aí só mataram corpos. Creio que Hitler levou muito judeu para o céu. Porque enquanto estavam nos campos de concentração sendo torturados, estavam clamando Yahvé. Estavam se arrependendo e clamando por misericórdia. Matou corpos. Agora esses líderes, diz ao pecador que está na profanação e luxúria, que ele deve continuar como está, enganando-o e mandando para o inferno. Então esses falsos líderes, enquanto Hitler matou milhões de corpos, esses aí estão matando milhões de almas. E aí? Ensinando um falso evangelho, uma falsa doutrina, um fogo estranho. Não queira, meu irmão, sonhar como vai ser o dia do julgamento para esses leões de chácara, para esses falsos obreiros e falsos apóstolos, porque eles vão dar conta de cada alma. Porque a Bíblia diz assim: ai daquele que fizer um só desses pequeninos se desviar do caminho. Seria melhor que amarrasse uma pedra com uma corda no pescoço e lançado no fundo do mar. A palavra do Senhor diz isso. E eu tenho que ter esse conhecimento do que é um ministério. Antes de subir num púlpito, como é que está a minha vida? Quanto tempo você passou em oração para cantar? Para pregar? Para aconselhar? Quanto da Bíblia você estudou para ter princípio bíblico e não falar coisa da carne ou das ciências sociais? Como é que é? Passou a semana inteira vendo novela, TV, internet, paquerando, passando a mão. E depois foi louvar, ministrar, pregar, cantar. É o ministério de Nadab e Abiú. É o ministério de Nadab e Abiú. Olha a responsabilidade. E nós não podemos ser demais maduros para dizer: isso aí eu tenho ouvido desde que nasci. Talvez nunca ouviu desde que nasceu. Nós temos que ser inocentes, sinceros e puros como crianças. Porque eu tenho pregado o Brasil todo, tenho vivido um evangelho na medida do possível, verdadeiro. Mas toda vez que eu sou advertido pela palavra ou por um homem de Deus, eu me curvo e me dobro e reconheço a minha falha, seja quem for. Aí está a nobreza de um homem de Deus. Não está em dizer que sabe tudo, e sim de reconhecer quando não sabe, quando não tem condição, quando está em falta com Deus, quando diz: tenho que rever minha vida, porque o meu ministério até hoje pode ter sido feno, palha, restolho, vai queimar pelo fogo, não é pedra preciosa, não é ouro, está edificado sobre a areia. Então eu tenho que entender isso. Eu não posso
servir por servir, ministrar por ministrar, fazer por fazer. Tem muita gente que quer servir porque tem boa vontade, tem muita gente que quer servir porque dá status, tem muita gente que quer servir porque há necessidade local, nós precisamos ajudar o pastor. Boa vontade, querer servir, servir pela necessidade, não é suficiente. A Bíblia diz que em 1 Crônicas capítulo 13, a arca do Senhor é tirada das mãos dos filisteus, por Saul, e ela fica em Quirite Jearim. Davi tenta trazê-la de volta para Jerusalém, que é o lugar que ela devia ter. O que ocorre? A Bíblia diz que na trajetória, trazendo daquele lugar para Jerusalém, os bois tropeçam, ela estava sendo carregada numa carroça de bois, os bois tropeçam, a arca balançaria, ela ia cair. Tinham 2 guias, 2 obreiros, carregando a carroça. Um deles, quando viu que a arca ia tombar, com toda a boa vontade, com toda a inocência, foi segurar a arca, para ela não cair. A Bíblia diz que quando ele tocou na arca, Deus o matou. Você está ouvindo o que Deus fez? A travessia da arca era uma necessidade. Os 2 guias eram 2 ministros, 2 obreiros. A arca ia balançar, ia cair. Olha a boa vontade do obreiro, era uma necessidade. Só que quando ele tocou, Deus disse: boa vontade, necessidade, qualquer outra coisa não é suficiente para me servir. O que Deus quis dizer? Foi Uzá que tocou, Deus o matou. Uzá, você não está preparado para esse ofício. Uzá, você não está capacitado para esse ofício. Uzá, você não está apto para me servir. Por quê? Primeiro, a arca só pode ser levada pelos levitas. Segundo, apenas por 2 varões de cada lado sobre os ombros do levita, não podia ser por carro. Ou seja, aquele obreiro não estava instruído, preparado, capacitado para exercer aquela função ministerial. Deus matou. Então não adianta você ter boa vontade, não adianta haver uma necessidade você servir, não adianta você querer ser popular, não se serve, não se agrega ao ministério, não se executa ele por esses fatores, e sim por estar preparado, capacitado, treinado, apto para tal ofício. É assim, é a regra que ele estabeleceu. Às vezes você vai achar ruim, endurecer o coração, ranger os dentes com Deus, o autor da lei, ranja os dentes com Ele que estabeleceu o princípio, e eu não posso quebrá-lo porque simplesmente eu não aceito, ou simplesmente porque eu vim de uma cultura que não ensina isso. Pois é, mas foi isso que ele ensinou. Timóteo, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Seu ministério é um motivo de vergonha? Se é uma vergonha para a causa, para Cristo, que maneja bem a palavra da verdade, se é instruído na Escritura, ou só sabe João 3,16 e olha lá? É o que ele está dizendo. Então eu tenho que estar preparado. Pastor, mas desse jeito que você está falando, eu estou perdido, eu vou ter que começar tudo de novo. Comece. Porque não adianta você ter quantidade e você não ter qualidade. Então é preferível ter uma igreja com 1000, só com 1 salvo, ou uma igreja com 10 e 10 salvos? No final das contas, a igreja de 10 prevaleceu sobre a de 1000, porque tinha um pastorzinho humilde, apto, na frente dos 10. É isso que é importante. Quem te disse que Deus está ligado a números? Quem te disse que Deus está ligado a números? A Bíblia diz assim, escuta esse versículo: ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Porfiai por entrar na porta estreita, porque são poucos os que vão passar por ela. Jesus já profetizou 2000 anos, nem que você quiser, você muda essa profecia, nem que você chamar uma construtora para largar a porta, para tentar passar mais gente, não vai passar.
São poucos os que passarão por ela. Ele não está ligado a números. Pare com a numerolatria. Eu preciso crescer, eu preciso. E essa numerolatria tem acabado com a igreja brasileira, porque todo mundo quer crescer, e estão como um rolo compressor passando por cima dos princípios bíblicos e teológicos. Então o obreiro tem que ter essa consciência, ele tem que estar preparado. Vejamos isso em Atos capítulo 6. Abra comigo em Atos 6. Atos capítulo 6. Vamos ver a mesma coisa que está acontecendo agora. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, ao quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Até aí. Olhe para cá. Aqui ocorreu a mesma coisa que ocorreu na época de Uzá, na trajetória da arca. E aqui é o que ocorreu, o que está ocorrendo no mesmo tema que eu estou pregando. E aqui é o que ocorreu, ocorre e ocorrerá com todos os ministérios. A igreja de Atos estava recém-formada, o Espírito Santo havia descido, Pedro tinha pregado seu primeiro sermão e ganhado 3.000 almas. Havia 12 cabeças importantes, que eram os discípulos, mais a agregação de Matias, escolhido por sortes, para ser o substituto de Judas. Mas o êxito, a eficácia do ministério foi tão grande, e aqueles discípulos eram todos aprovados, porque passaram 3 anos e meio sendo treinados, discipulados, apacentados, aconselhados pelo próprio verbo de Deus, Jesus Cristo. Depois recebido uma capacitação extra-humana, extra-natural, que foi o Espírito Santo. Então o êxito foi tão grande que a comunidade começou a crescer. Então os convertidos precisavam ser apacentados. Houve um crescimento na igreja. E os obreiros principais não estavam sendo suficientes para cuidar da igreja. Então é como nessa igreja, por exemplo, suponhamos que tenha 200 membros, amanhã passa a ter 300 ou 400 membros. E só que ela vai ter o mesmo número de obreiros. Então o mesmo número de obreiros vai ter que se desdobrar para cuidar do dobro, e pode não conseguir. Então o pastor reúne, faz uma reunião e diz: precisamos de pelo menos mais 7 obreiros, que foi o que eles escolheram. Por quê? Porque o trabalho está grande. Ah, tudo bem, eu vou lá pegar os 7. Não, espera aí. Não pode ser qualquer um, não. Não pode ser qualquer 7. Tem que ser aprovados. Tem que ter o mínimo. Eu não estou dizendo que para ser qualquer ministério já precisa ser teólogo formado, homem de Deus. Não estou dizendo isso. Tem que ter um mínimo de recurso, o mínimo de condição, e ir trabalhando e crescendo nela. Não estou dizendo isso, é como eu te digo, sempre que eu estiver pregando, nunca vamos para o extremo. Ah, então ninguém pode, tem que ser santo para servir. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não pode pegar um carnal mundano, ímpio, desqualificado, e levantá-lo como obreiro. Tem que ter um mínimo de condição bíblica, um mínimo de condição teológica, e um mínimo de transformação no caráter, para receber. Então, vou lá buscar o 7. Não pode ser qualquer um. Eu vou te passar as qualidades que eles precisam ter. Eles iam escolher 7 novos obreiros, jovens, para ajudar. Então tinha aqui, entre a comunidade, várias pessoas. Eu quero só 7. 7 de qualidade, 7 aptos. Então veja só, se o modelo de Atos, que é a igreja bíblica, nos ensina, por que a gente quer fazer diferente? A mesma coisa, o caso de hoje, as igrejas crescem, o trabalho cresce, abrem-se outras congregações, e nós necessitamos de obreiros novos.
porém tem que ser qualificados, porque aqui aconteceu a mesma coisa, a igreja cresceu a obra, ramificou, eles precisavam de obra, e escolheram, só que a diferença deles e a nossa, é que nós escolhemos despreparados, inadequados, eles não, escolheram aptos, escolheram capazes, instruídos, 7 varões, para servir, olha como que foi a qualidade de cada um, qual foi a qualidade? Escolhei no versículo 3, pois irmãos dentre vós, 7 varões, primeiro, de boa reputação, vamos começar aqui, de boa reputação, então ele pediu, olha aqui irmão, presta muita atenção, meu Deus, como é claro, está aqui debaixo do nosso nariz, nós não podemos negligenciar e quebrar tais princípios, eram 7 jovens que iam iniciar, só para começar, o primeiro dia, o primeiro envelope que ia entregar, a primeira salva que ia pegar, como tinha que ser alguém para agregar a igreja de Atos, aprovado, e como é ser aprovado na prática? De boa reputação, bom testemunho na sociedade, integridade, boa fama, boa reputação. O que é que significa? Eu quero que você me traga 7 pessoas que têm uma conduta exemplar no mundo secular, e muito obreiro acha que para servir só precisa ter qualidade espiritual, fala bem, ora em língua, prega, pula, canta, mas na sociedade ele está em falta. Aqui em Atos não, para agregar a igreja e ser um obreiro, tem que estar com o nome em dia, tem que estar com as dívidas em dia, tem que estar com o casamento em dia, tem que ser um bom aluno, tem que ser um bom profissional, senão não serve. Agora o que tem acontecido hoje? Os obreiros cantam, pregam, exercem função dentro do corpo de Cristo, com o nome protestado, são péssimos alunos e maus exemplos na escola, o seu namoro é condenado pelos pais e até a liderança, porque é carnal, eles acumulam dívidas e são conhecidos no meio como caloteiros, mal pagadores, negligentes, inadimplentes, e a Bíblia diz, não, a sua vida civil, social, tem que estar em dia, para ser um obreiro que vai entregar envelope, quanto mais um pastor, um músico, um obreiro renovado, um presbítero, está dizendo que não pode. Paulo diz em Coríntios 6, não dando nós, ministério do Paulo e os obreiros, escândalo algum, para que nosso ministério não seja censurado, reprovado, ou seja, somos impecáveis na vida profissional, social, é o que Paulo está dizendo. Então a primeira qualidade do obreiro, como é que está a sua vida civil e social? Como você é conhecido na escola? Um imoral, um piadista, um péssimo aluno, e aqui quer servir? Como você é conhecido na empresa? Eu sou o que sempre chega atrasado e o que sai mais cedo, sou o funcionário mais lambão da empresa. E você acha que aqui você vai fazer direito? Você é condecorado da empresa, é um exemplo de funcionário, um exemplo de profissional. O seu patrão diz, esse aqui dá bom testemunho? Ou você é igual a uma loja de bijuteria? O dono da loja evangélica colocou 8 funcionárias evangélicas. Ele estava vendo que estava tendo um prejuízo todo mês. Ele não estava entendendo. 8 evangélicas como funcionárias. Ele instalou câmeras. Todas as 8 estavam roubando dele. Sabe o que ele fez? Mandou todas embora, terceirizou a empresa, de tão traumatizado que ele ficou. Você quer outra estatística? Um irmão do Rio Grande do Sul, com uma padaria, todos os funcionários evangélicos, a padaria estava quebrando, estava tendo problema, instalou o sistema de câmera, os evangélicos estavam roubando. Sabe o que ele fez?
mandou todos embora e colocou todos espíritas. A padaria nunca funcionou como está funcionando agora. Eu não estou dizendo de conto, estou dizendo de fato. Você quer fazer parte dessa estatística? E dessas pessoas que foram mandadas embora, tanto num como na outra, ambos exerciam função na mesma igreja que os donos da padaria e da bijuteria congregavam. Como é que ficamos? É ruim dar glória agora, né? Difícil fica dar, né? Porque é a verdade. Boa reputação, integridade. Você não é um homem de Deus aqui, é lá no quarto. Espreme o teu filho, o que você tem para dizer do teu pai? Ali que nós vamos saber. Espreme a tua esposa, como é que é esse marido aí? Como é que é a reputação dele nesse lar? Ele cumpre os votos como marido, os votos como pai? Não. Quem não cuida da sua casa e os da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Se ele não cuida bem da família, como vai cuidar da casa do Senhor? Olha aqui, ó. Não tem jeito. Não, mas eu quero servir, eu tenho um chamado. Você pode servir, conserta a tua retaguarda primeiro. Dá testemunho diante da tua esposa, dá testemunho diante dos teus filhos, dá testemunho na escola, dá testemunho no trabalho, dá testemunho na rua. Eu quero 7 novos obreiros que tenham, primeiro, boa reputação. Não, mas fale língua, ressuscita morto, faz nascer até 3 olhos. Não quero saber. Paga a conta em dia? Não, então não serve. Não entendeu? E tem muita gente que poder de Deus é quando o bicho pega, poder de Deus é quando um pecador se arrepende. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é quando um bêbado tem nojo da cachaça. Poder de Deus é quando um marido nojento, sem vergonha, agora eu vou ser fiel, meu amor. Isso é poder de Deus. Segundo, cheio do Espírito Santo. 7 varões de boa reputação e cheio do Espírito Santo. A palavra para o original aqui quer dizer capacitação sobre-humana. Por que ele perde esse requisito para um obreiro? Porque ele está dizendo simples e claro para você entender. A obra de Deus, ela não é feita de maneira natural, e sim sobrenatural. Paulo aos Coríntios diz assim: o meu ministério não consiste em palavras de sabedoria e persuasão humana. Meu ministério não consiste em natural, mas em demonstração de poder, mas em espiritual. Paulo diz: eu não atuo na esfera natural, porque o evangelho não é natural. O evangelho não é palavras, o próprio Paulo escreveu, mas virtude. Não lutamos contra carne e sangue, natural, mas contra principados e potestades, espiritual. Deus é espírito, e é necessário que quem adore, o adore em espírito e em verdade. Ou seja, é espiritual o ministério. Então eu não posso combater algo espiritual com forças naturais. Então a mesma coisa, eu estou chamando novos obreiros para travarem batalhas espirituais. Então eles precisam ter recursos espirituais, força espiritual, força sobre-humana, cheio do Espírito Santo. A mesma coisa, eu não posso servir a Deus seco, frio, vazio, na carne, meu irmão. Eu preciso do poder do céu, do poder do alto. E quanta gente está ministrando, não importa, meu irmão, minha irmã, quanta condição vocal você tenha, quanto talento musical você tenha, quanta retórica, quanta oratória, quanto presença de palco você possua. Se durante a sua ministração de louvor, pregação do evangelho, sobre as músicas que você louva, se não emana poder dos seus lábios, que cura enfermos, que liberta cativos, que glorifica a Deus, é inútil.
Poder. Precisamos de poder. O que é o ministério? Ezequiel 37 diz assim: e veio o Senhor numa visão e me levou num vale, e eu vi ali, naquele vale, muitos ossos secos, sequíssimos. Então o Senhor veio a mim: filho do homem, pode esses ossos reviver? Tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, revivei. Vento dos quatro cantos, quatro ventos, sopra sobre eles e trazei vida a eles. Essa passagem de Ezequiel, ela demonstra o que é o ministério. O ministério é o que? Ossos secos, o mundo, o ímpio, as pessoas mortas, secas, destruídas. Ezequiel é o ministro que está diante desses ossos, quando canta, prega ou faz qualquer outra coisa. Ezequiel precisa fazer com que revivam, precisa fazer com que se ergam, precisa fazer com que saiam da morte. Qual é a maneira? Somente dizendo: profetiza sobre esses ossos, recebei o Espírito. Ou seja, da boca do profeta tem que sair a palavra que traz o poder que os ressuscita. A mesma coisa, meu irmão, você não vai levantar mortos espiritualmente, espíritas, macumbeiros, drogados, ateus, prostitutas, doentes, hereges, só com intelecto vocal ou acorde musical. Você precisa do sopro de Deus, do vento dos quatro cantos. Você precisa do poder do Espírito Santo na sua vida. Precisa do poder do Espírito Santo. Sempre quando você prega para uma pessoa, sempre quando você canta um louvor, você está cantando, pregando, evangelizando, você está como Ezequiel, diante de um osso, ou de ossos, ou de um vale de ossos secos, e nada mais que o poder sobrenatural vai levantá-los. Não há forma, não há força para mudar o pecador, para transformar uma alma, para edificar uma pessoa. Não há força humana, tem que ser sobrenatural. Agora, como que se cumpre esse versículo do sobrenatural? Como que se cumpre? Como é que se arruma poder? Como é que se é cheio do Espírito Santo? Como é que se fica como Ezequiel? Não tem outro artifício, somente orando. Orando, meu irmão, poder nos é conferido mediante ajoelhos no chão, muita oração. Você quer entrar para o ministério, jovem? Você quer ser um profeta? Você quer ser um grande homem de Deus, mulher de Deus, seja na música ou na palavra? Comece então a aprender a sangrar seus joelhos. Comece a ficar dias, horas, noites de joelhos diante de Deus, porque um homem de joelhos diante de Deus é um homem melhor de pé diante de um púlpito. Vamos aprender a orar, meu irmão. Precisamos aprender a orar. Eu não sei se você ouve os vídeos que eu publico, eu falo muito do Leonard Ravenhill. Se você puder, compre todos os livros que você puder desse homem, Leonard Ravenhill. E ele só trata de oração. Esse homem orava 6 horas por dia. Ele vai dar uma entrevista, ele vai falar do filho dele, que tinha 17 anos, ele diz assim: meu filho ora mais do que eu. 17 anos. Você que é jovem, quanto tempo passa na frente do videogame e orando? Quanto tempo passa na frente da internet e orando? Quanto tempo passa na frente da TV e orando? Então vamos juntar ali 2 de TV, 2 de internet e 2 de videogame. 6. Deu as horas que o Ravenhill ora. Trate de trazer calos aos seus joelhos. Pastor, diácono, presbítero, obreiro que não ora, devia ser tirado do ministério.
Eu vou dizer uma coisa: a batalha espiritual, a luta desse último tempo, estamos no fim. O poder do inferno é tão forte, o pecado está agindo de tamanha consistência, que você não tem a menor chance sem oração. Você não tem a menor chance. Você vai cair nas menores tentações que vierem, você vai cair nos menores sofismas que vierem, você vai cair em qualquer laço mínimo que seja, vai entrar em propostas, vai entrar em nuvens negras, heresias, se comprometer, fazer alianças falsas, e vai cair num abismo sem volta, se você não tiver uma vida de oração. Esse negócio de orar só no culto, isso aí é pecado contra Deus. Esse negócio de orar só 10 minutos, isso aí é um pecado contra Deus. Temos que ensinar nossos filhos a ter vida de oração, primeiro com o nosso exemplo. Você que é ministro, você que é obreiro, quantas vezes o teu filho te pega orando no quarto? Quantas vezes ele acorda com a sua oração na madrugada? Quantas vezes ele vê: o meu pai é um homem de oração, a minha mãe é uma mulher de oração, eu não preciso ler algo sobre a oração, eu tenho um testemunho vivo na minha casa que ora todo dia. Começamos pelo exemplo. Não, meu pai é um falastrão, minha mãe é uma linguaruda, uma chatonilda. É isso aí que eles são. Aí você quer que o filho ore? É igual aquele pai que fuma, que quer mandar o menino dele não fumar. Pai, eu fumo desde quando eu nasci, de tabela com o Senhor. Oração. Sabe o que a gente faz da oração? Aqui, ó, o que é oração? Comprimido. Hora que dói, você toma. Não é assim? Ninguém toma aspirina, Novalgina, o dia inteiro, toda hora. Hora que dói a cabeça, toma. Hora que tem uma inflamação, toma um cataflã. É assim que temos feito da oração um remédio de emergência. Só usamos quando estamos em crise, e não temos um ministério da oração, um compromisso com a oração. Só vamos aos joelhos quando acontece uma tragédia, filho fica doente, problema financeiro, vamos orar e clamar. Mas como está tudo bem, tudo em dia pela correria, nós não oramos. A oração não pode ser um remédio, isso é blasfêmia contra Deus. Temos que ter responsabilidade, desenvolver um ministério da oração. Se um muçulmano entrar aqui, ele vai dar uma aula em nós vamos ser envergonhados. 5 vezes por dia, regularmente, meu irmão, ele dobra o seu joelho aonde ele estiver, com o rosto voltado para Meca, para adorar o seu Deus. Não tem comida, trânsito, não tem chuva que vai impedir ele de fazer isso. Agora o crente, o resto eu dou para Deus. Se der, eu oro hoje. 5 minutos para dormir. Você vai ser homem de Deus? Aonde? Talvez desse lixo que está aí fora, você pode ser chamado homem de Deus. Comparado com Moisés, Elias, Davi, Paulo, Eliseu, John Wesley, Martin Lutero, Jonathan Edwards, David Brainerd, você não será. Se você estudar história, vai lá de Gênesis e vem. Todos os homens eram de oração. Se você pegar os pais da igreja, os reformadores, os missionários, todos os homens da história eram homens de oração. Cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio pela oração. E sabedoria. Sabedoria. Como assim? Sabedoria aqui, no original está sabedoria, maturidade, capacidade de tomar decisões. Um obreiro tem que ter vida reta na sociedade, poder sobrenatural, porque a obra que ele lida é sobrenatural, ok? Esse poder vem mediante a oração, não tem laboratório, nem injeção que dá poder do Espírito Santo, é sangue no joelho, e não é 20 minutos, meia hora que vai dar, trata de desenvolver. Pastor, eu não dou conta de orar 2 horas, vai aumentando 10 minutos a cada semana, que quando você vê, você já está orando 2, 3 horas.
Porque se você pegasse, irmão, os cristãos antigos, pega 20, 30 anos atrás, aí você ia ver. Hoje, o que eu falei de manhã? Que hoje você vê um pastor, é um homem de negócio, 20, 30 anos, quem via sai correndo, tinha medo. É assustador ver um ministro antes, de tão consagrado que era, de tão sério que era. As pessoas, meu Deus, os crentes, hoje, os crentes, não, é crente. Qualquer coisa que acontece problema, quer ver que foi o crente? Hoje está assim, e não deu certo, é crente, nossa, crente, mas crente, e não deveria ser assim. Antigamente, eu assistia com meus olhos, pastor e pregar, em igrejinha, montado numa barra forte, vermelha, com a Bíblia na garupa. Só que a hora que o irmão abria a boca e lia o versículo, Jesus de Nazaré, o que era aquilo? Era poder do Espírito Santo. Não era unção do riso, rolar igual lagartixa, aquela baderna. Era poder que fazia você chorar, sentir convicção pelo pecado, gritar e dizer: Jesus, salva minha alma. Terceiro, sabedoria. O obreiro tem que ter condição, sabedoria, capacidade, destreza, habilidade. Meu irmão, tem cada panguão exercendo ministério que não sabe nem cortar a unha do pé. Quer ser obreiro? Tem cada panguão que você mandar 3 contas para ele pagar. Que conta que eu pago primeiro? Essa aqui ou aquela ali? Sabe? Não. Eu não quero panguão como diácono, não. Pedro devia ter falado. Tem que ser gente esperta, gente sábia. O que é essa sabedoria? Maturidade. Gente que tem condição de tomar decisões. Você vai pôr alguém aí, pastor, para liderar a tua igreja, jogar a chave na mão dele? Cuida disso hoje à noite. A hora que você volta, cadê minha igreja? Você deu a chave para o panguão, bem. Levaram. Não levanta, meu irmão. Tem que ter sabedoria, capacidade de tomar decisões, maturidade, jogo de cintura, habilidade, destreza, perspicácia, espírito de liderança. Tem que ter. Por quê? Porque às vezes você vai dirigir uma repartição complicadíssima, louvor, tem que ter sabedoria. Vai dirigir a tesouraria, tem que ter sabedoria para negociação, para fechar a mão, para ser prudente. Para liderar adolescentes, jovens, tem que ter sabedoria para ver a complexidade e altos e baixos que é o ministério de jovens, e ele tem que ser sábio, destro para lidar. A mesma coisa um pastor, tem que ser sábio, porque ele vai lidar com 100, 200, 500, 300, 10, 20, 30 pessoas diferentes umas da outra e cheia de problema. Então ele tem que ter sabedoria para conduzir detalhadamente a complexidade da obra, senão ele põe ela abaixo. Quer ver um homem falto de sabedoria, que perdeu a coroa? O rei Saul mata Agag, mata o rei de Agag e tudo que está lá. Aí ele volta, Samuel está tranquilo, escuta, bé, não. Que é isso aí? Não, eu achei que podia, pelo amor de Deus, que falta de sabedoria, lambão. E está cheio de líder assim. Não, mas é que Deus vai achar bom, eu poupei o rebanho, afinal de contas sacrifício está caro ultimamente, Samuel? Vamos levar. Não tinha sabedoria para dizer, obediência quero e não sacrifício. Sabedoria, então tem que ter essa condição. Pastor, eu não tenho. Tiago 1,5, quem tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente.
Você não tem sabedoria por causa dela, então nunca vou ser ministro. Peça a mesma sabedoria que deste a Salomão, porque ele não tinha, mas pedi tu deste, dê a mim. A mesma que deu Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, os homens mais sábios da Babilônia, dá a mim. A mesma que deu os artífices para construir a arca, dê a mim. Deus te dá sabedoria. E já tô lá, viu? Já 10% já passou. Vamos lá. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vamos lá. Entendeu? Vamos. Detalhe que para os ministros, esses eram os cabeças, os chefes. Nós não podemos ficar servindo às mesas, fazendo, né? Ele está querendo dizer, não podemos fazer todo o serviço. Essa vai para você que é ministro. Quanto tempo você gasta com oração e com a palavra? Não, meu filho, tem já quem lava banheiro, não vai você não, pastor. Quem vai cimentar a calçada não é você mais, meu filho. Agora você tem que dedicar ao estudo da palavra e da oração. Tem gente que acha que o melhor pastor é o que toma 10 cafezinhos por dia. Na casa da irmã fulana, beltrana, cicrana. Pastor que faz visita? Não. O pastor correto é o que delega as funções corretas e faz a manutenção primeiro dele, depois da casa. Primeiro o ministério nosso, sabe qual é? Com Deus, depois com a obra. Davi disse assim, o zelo da sua casa me consumiu. Jesus repete o versículo, o zelo da sua casa me consumiu, o cuidado me consumiu. Primeiro, o ministério contigo, minha vida devocional, meu tempo em oração e leitura me consome. Depois, a obra. Pedro, os apóstolos sabiam disso, nós estamos trabalhando demais e estamos orando menos, estudando menos a Bíblia. Então você tem que aprender, as pessoas, os pastores de congregações líderes, eles têm que gastar pelo menos um período do dia com oração e com a palavra, porque é o que eu faço no meu ministério. A parte da manhã eu me dedico para estudar a Escritura. Meu irmão, estudar a Escritura, você acha que é brincadeira? Tem vezes que eu demoro 1h30 para estudar um versículo, 1h30 estudando um versículo, a tradução no original grego-hebraico, a harmonia que tem dele com o Velho Testamento, o que ele está querendo dizer no contexto geral. Aí eu vou pular para outro. Eu estou falando de estudar, falando de leitura devocional de manhã ou antes de dormir, que nós devemos ter. Eu estou falando do estudo, para não sair fazendo esse monte de besterol, dizendo versículo fora do contexto. E depois a oração, porque pastor que não ora é uma tristeza, é uma carneficina o altar desse homem, porque não tem jeito de sair Deus, se eu não gastei tempo com Deus, vai sair carne, porque eu gastei tempo comigo. Um homem espiritual é um homem que ora, um homem que tem revelação da palavra é um homem que ora. Então, pelo menos, se você puder, às vezes você tem trabalho secular, você tem, enfim, faça o que você puder. E os apóstolos dizem, não podemos deixar a oração e a palavra, não podemos deixar de jeito nenhum. Cadê o material teológico? Cada pastor devia ter uma biblioteca em casa, devia ter enciclopédia bíblica, devia ler sobre a história da igreja, devia ter um dicionário de grego e de hebraico, devia ter material teológico, temos que ter. Eu não estou dizendo ser teólogos, letrados, intelectuais secos e vazios, mas é a teologia que não vai deixar nós cometermos erros. Temos que ter. E vida de oração nem se fala. Como é que se carrega uma igreja nas costas? Sozinho? Tu não vai dar conta não, meu filho. Tu tem que ligar ela dos céus na terra em oração, interceder, clamar pela misericórdia, para que Deus a conduza. Oração. E a palavra. Não. Se tem uma coisa que está matando a igreja no mundo inteiro, os ministérios, meu irmão, é a falta da palavra. Meu irmão, nós precisamos da palavra. Você precisa estudar a Bíblia, meu irmão. Tem gente que acha que é receita mágica.
Cada obreiro deveria, no mínimo, gastar 2 horas com as Escrituras por dia. No mínimo, aqui eu estou exagerando. No mínimo 2 horas, estudando com dicionários e enciclopédias. Como que ele pode exercitar uma função se ele não sabe? Deixa eu dizer para os músicos, você sabe tudo que Deus requer na Bíblia sobre música? O que Deus fala sobre instrumentista na música? Na Bíblia? Sobre um ministro de louvor? Sobre um diácono? Sabe tudo, todas as passagens? Sobre um pastor, presbítero? Eu tenho que saber. Como que se exclui o membro, biblicamente? Ah não, mas isso aí faz, nem sabe. Como se disciplina um ancião? É diferente de como se disciplina um jovem. Como que cuida as viúvas, que realmente são viúvas? Está lá em Timóteo. As solteiras e as virgens, como que lida? Bíblia, meu irmão. É assim que o ministério anda. Eu tenho que ter conteúdo bíblico, conteúdo teológico. Então, boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, oração e a palavra, aí pode ser obreiro. É assim que ele está dizendo. Timóteo apresenta como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade, que tem habilidade, conhecimento bíblico. Meu irmão jovem, vocês têm uma facilidade tão grande de estudar. Tem bíblias online, bíblia no celular, bíblias em vários idiomas na internet. Abuse do conhecimento bíblico, viaje nas revelações, navegue, seja o seu hobby ler a Escritura. Qual que é o seu livro de cabeceira, se perguntarem? A Palavra de Deus. Qual que é o livro que você está lendo? A Palavra de Deus. Ih, você só lê isso? Eu estou lendo um romance. Eu também estou lendo Cantares de Salomão. Vixe. Eu estou lendo um livro de guerra. Eu também estou lendo Josué em Jericó. Eita guerra. Ah, eu estou lendo terror. Eu gosto de terror. Também estou lendo Apocalipse 9, as taças da ira de Deus. Ah não, eu não gosto disso, isso é bobeira, eu só gosto de ler drama. Eu também estou lendo um drama, a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo no Calvário. Eu estou lendo uma série aí de Sidney Sheldon, Agatha Christie, Machado de Assis, é 5 volumes. Duvido que ganhe dos meus 5 volumes. Ah, qual que é o seu? O meu? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E não foi esse povo que escreveu, foi Moisés. Começa a estudar a palavra a partir de hoje. Começa a ver. Se eu pedisse aqui para 20 pessoas falar o nome dos 12 apóstolos, será que falava? O nome das tribos de Israel, será que falava? A escalação do Corinthians e do Santos, do São Paulo, aí fala, né? Os 2 irmãos, era Jacó e quem mais? Muita gente sabe, tem muita que nem sabe o que eu estou falando. Se perguntar aqui, João 3,16, tem coragem de levantar e citar ali inteiro sem gaguejar? João 14,6, João 8,32, 8,36, é a base, é os básicos, está em para-choque de caminhão isso aí, gente. Quero pregar, não conhece Bíblia, vai pregar o quê? Vai pregar outra coisa, porque Bíblia não lê. Quem prega, prega a Bíblia. Ai, graças a Deus, quem canta não canta a Bíblia. O quê? O Salmo de Israel inteiro é a palavra, é canon. Tem que conhecer a palavra. Então, para ser obreiro, boa reputação, sociedade, cheia do Espírito Santo, poder sobrenatural, mediante a vida de oração. Quarto, sabedoria, capacidade de liderar. Quinto, a palavra de Deus. A palavra é tão fundamental, já vou encerrar que aquele relógio ficou maluco e não para. A palavra de Deus é tão fundamental, que sem ela você não faz nada. Mas como? Para começar alguma coisa, Deus disse, haja luz. A palavra iniciou tudo. Não tinha nada. Para começar alguma coisa, haja essa alguma coisa, luz.
Como é que o nosso ministério vai ter o luxo de não ter a palavra? Estude, medite, decore, ame, creia, viva, pratique. Você será um obreiro aprovado e poderoso. Está vendo as condições para se servir? Ai, pastor, desanimei. Não, meu irmão. O Senhor nos dá condição de cumprir tudo isso. Assim você não envergonha a causa, não oferece fogo estranho, não é um pastor desqualificado, um ministro desqualificado, mas você não será chamado só de obreiro, mas será chamado de homem e mulher de Deus. Vamos ficar de pé.